Canal Namoro com Fé apresenta mais um episódio do podcast Namoro com Fé, o espaço onde falamos sobre relacionamentos cristãos, família, propósito e os temas que impactam a vida do povo de Deus. No episódio de hoje, vamos abordar uma pergunta que gera debates entre cristãos de todas as idades. Crente pode faltar ao culto para assistir ao jogo da Copa do Mundo? O que a Bíblia ensina sobre isso? Existe limite entre lazer e idolatria? Como o cristão deve se comportar durante a Copa? E quando a igreja coloca um telão para transmitir os jogos? Para responder a essas e outras perguntas, Alex recebe o pastor Carlos em uma conversa franca, equilibrada e fundamentada na palavra de Deus. Prepare sua Bíblia, compartilhe este episódio e fique conosco até o final, porque a pergunta mais polêmica será respondida hoje. Está começando podcast Namoro com Fé. Fiquem ligados e prestem muita atenção porque nós selecionamos as dúvidas mais frequentes dos nossos seguidores no Instagram e no YouTube. E a melhor pergunta de todas, aquela mais polêmica que dá aquele nó na cabeça e que todo mundo quer saber, vai ser feita só no final do podcast. Então assista e ouça até o fim para não perder nenhum detalhe. Vamos para o primeiro bloco, o equilíbrio entre lazer e espiritualidade. Pastor Carlos, vamos começar direto ao ponto e sem rodeios. O brasileiro é historicamente apaixonado por futebol, e a Copa do Mundo é um evento que literalmente para o país. Mas para o cristão, o domingo ou o dia de culto é separado para o Senhor. Afinal de contas, assistir a um jogo e deixar de ir à igreja é pecado? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre o lazer? Para respondermos a isso com responsabilidade, precisamos olhar primeiro para o trono do nosso coração, para as nossas reais prioridades. O lazer, em si, não é um pecado. Deus não é um ser austero que odeia a diversão humana. Pelo contrário, Ele criou o ser humano com a capacidade de sentir prazer, descansar e celebrar. Se olharmos para Eclesiastes 3, versos 1 a 4, a Bíblia deixa muito claro que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. O futebol, portanto, entra como um entretenimento saudável, cultural e social. No entanto, o problema central nunca é o jogo em si, ou a bola rolando em campo, mas sim o lugar que esse jogo ocupa no nosso coração e na nossa mente. Quando olhamos para as palavras de Jesus em Mateus 6, verso 33, ele nos dá uma ordem que é o alicerce da vida cristã. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O termômetro espiritual do cristão deve ser o seguinte questionamento pessoal. Eu estou abrindo mão de um momento sagrado de comunhão com Deus e com o corpo de Cristo por mero capricho? Ou será que esse campeonato se tornou um ídolo silencioso na minha vida? Tudo se resume a quem está recebendo a nossa primazia. Perfeito, pastor. É uma questão de autoexame constante. Mas o senhor sabe como é a mente do jovem, né? Muitos argumentam o seguinte: Alex, mas veja bem, a Copa do Mundo acontece só de 4 em 4 anos, enquanto o culto na minha igreja tem toda semana, domingo após domingo. Deus entende que é uma exceção. Como o senhor, como pastor, responde a esse argumento específico? Olha, Alex, esse é um argumento muito comum e que parece lógico à primeira vista, mas ele esconde uma armadilha teológica perigosa. Repare que a nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus não podem ser baseados em um calendário civil ou na raridade de um evento secular. No livro de Hebreus 10, verso 25, o autor traz uma exortação muito direta e atemporal. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A igreja local não é um clube de comparecimento opcional, onde nós escolhemos ir apenas quando a programação da televisão está chata ou quando não há nada mais interessante para fazer. A comunhão dos santos é o ecossistema vital para a nossa sobrevivência e saúde espiritual. Se eu coloco um evento terreno, por mais raro que ele seja, acima do meu compromisso público e comunitário com Deus, o problema real deixa de ser o futebol e passa a ser a minha escala de valores que está invertida. Se nós começamos a abrir exceções para o que é secular, onde nós vamos parar?
Agora, entramos no segundo bloco, o perigo da idolatria moderna no esporte. Pastor, o senhor tocou na palavra ídolo, e isso me acende um alerta. Às vezes a gente pensa em idolatria como aquela estátua de gesso ou de pedra do Antigo Testamento. Mas o futebol na Copa do Mundo move bilhões de dólares, mexe com o humor das pessoas. Tem gente que chora, briga, fica deprimida se o time perde. Como o esporte pode se transformar em um ídolo moderno sem que o crente perceba? Alex, essa é uma das maiores artimanhas do pós-modernismo. O ídolo moderno não precisa de um altar visível, ele se aloja na afeição do nosso coração. Em Colossenses 3, verso 5, o apóstolo Paulo nos avisa que a ganância e os desejos descontrolados são formas de idolatria. Como identificar se o futebol virou um ídolo na sua vida durante a Copa? É só observar as suas reações e o seu investimento de tempo e energia. Se você passa horas estudando a tabela da Copa, discutindo táticas na internet, comprando camisas caras, mas não consegue passar 15 minutos lendo a Bíblia ou orando, o futebol já ocupou o lugar de Deus. Se a derrota da sua seleção estraga a sua semana, te faz tratar mal a sua namorada, sua família, ou te deixa irado a ponto de faltar ao trabalho ou à igreja, o esporte escravizou a sua alma. O profeta Jeremias já dizia que o coração humano é enganoso. Precisamos tomar cuidado para não transformarmos 11 jogadores correndo atrás de uma bola na nossa principal fonte de alegria e esperança. Nossa alegria permanente vem do Senhor, não de um título mundial. Agora, bloco 3. Santificação do tempo e a cultura do tanto faz. Entendi perfeitamente, pastor. E existe hoje uma cultura muito forte, principalmente entre a geração mais jovem, que eu chamo de cultura do tanto faz. Os jovens dizem: Deus está em todo lugar, eu posso assistir ao jogo e adorar a Deus no meu quarto depois, ou ouvir o louvor no fone de ouvido enquanto vejo a partida. O que a Bíblia nos ensina sobre a santificação do tempo e a importância do dia do Senhor? Alex, essa mentalidade de que Deus está em todo lugar, logo eu faço o que quero, é uma distorção do conceito de onipresença de Deus. Sim, Deus está em todo lugar, mas ele estabeleceu princípios de ordem e de consagração. Desde a criação, no Gênesis, Deus separou e santificou um dia para o descanso e para o foco nele. No Novo Testamento, a igreja primitiva separou o dia do Senhor, o domingo, para celebrar a ressurreição de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre santidade, a palavra original significa separado. Santificar o tempo significa que existem momentos que não pertencem aos nossos prazeres comuns, mas pertencem exclusivamente ao Senhor. Se nós tratamos o tempo do culto com desdém, pensando, depois eu oro, depois eu compenso, estamos tratando o sagrado como algo comum. Em Malaquias, Deus repreende o povo justamente porque eles traziam para o altar as sobras, o que restava. Oferecer a Deus o tempo que sobra depois do jogo da Copa é oferecer restos a quem nos deu a vida eterna. Vamos ao bloco 4. Consciência cristã e o tropeço dos irmãos. É muito forte pensar por esse lado de não oferecer restos para Deus. Agora, Pastor Carlos, pensando na coletividade da igreja. O crente não vive sozinho. O apóstolo Paulo fala muito sobre não ser motivo de tropeço para os outros. Como a escolha de um cristão maduro, por exemplo, um líder de jovens ou um diácono, de faltar ao culto para ver o jogo pode afetar a fé daqueles que são mais novos na igreja? Esse é um ponto de extrema responsabilidade espiritual, Alex. Nós nunca pecamos ou falhamos sozinhos. Nossas decisões geram ondas que afetam o corpo de Cristo. Paulo trata disso de forma brilhante e em 1 Coríntios 8, quando fala sobre a carne sacrificada aos ídolos. Ele diz no versículo 9, Mas vede que essa vossa liberdade não seja de alguma maneira tropeço para os fracos. E conclui dizendo que, se a comida dele fizesse o irmão tropeçar, ele nunca mais comeria carne. Imagine um jovem que acabou de se converter, que está lutando contra os velhos hábitos do mundo, e ele vê o seu líder de célula, ou o líder dos jovens, deixando de ir à igreja para ficar num churrasco assistindo ao jogo da Copa. A mensagem implícita que esse novo convertido recebe é: as coisas de Deus não são tão sérias assim. A gente pode negociar quando for conveniente.
Nós temos a obrigação de guardar a fé dos mais fracos. A nossa liberdade em Cristo nunca deve ser usada como desculpa para satisfazer a nossa carne à custa do tropeço espiritual do nosso próximo. Agora entramos no bloco 5. Testemunho, influência e o namoro cristão. Que paulada teológica e pastoral, meus irmãos. Que lição! E trazendo agora essa discussão para a realidade prática do nosso canal, o Namoro com Fé, onde conversamos diretamente com solteiros e namorados que buscam a santidade, imagine a seguinte cena prática. Um casal de namorados cristãos. O rapaz é fissurado em futebol, quer muito ver a estreia do Brasil, e diz para a namorada no domingo à tarde: Amor, vamos ficar em casa agarradinhos vendo o jogo hoje? Deus conhece o nosso coração, Ele entende. Semana que vem, sem falta, a gente vai ao culto juntos. Pastor, que tipo de impacto essa atitude, que parece inocente, pode ter na liderança espiritual desse rapaz e, consequentemente, no futuro desse relacionamento? Alex, essa é uma pergunta de ouro para os jovens que nos assistem. O namoro cristão não é apenas um período de passeios e romantismo. Ele é o ensaio geral para o casamento. Em Efésios 5, a palavra de Deus orienta com muita clareza que o homem deve ser o líder espiritual do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, liderando com amor, sacrifício e foco na santidade. Se durante o namoro o rapaz já demonstra para sua namorada que o futebol, os amigos ou as suas preferências de lazer vêm antes dos compromissos com Deus, ele está emitindo um sinal de alerta piscando em vermelho para ela. A mulher sábia, que busca um casamento estruturado, procura um homem que a aproxime de Deus, um homem que a puxe para o altar, e não um homem que crie desculpas teológicas para se afastar da igreja. Se o casal começa logo no namoro a negociar os seus valores espirituais por causa de entretenimento passageiro, a própria base de confiança e temor a Deus desse relacionamento começa a fraquejar. O casal que teme a Deus deve usar o namoro para se incentivar mutuamente. Olha, amor, o jogo é legal, mas o nosso compromisso com o Senhor no culto vem primeiro. Vamos juntos servir a Deus. Isso sim constrói um namoro inabalável. Com certeza, concordo plenamente. E além da dinâmica interna do casal, tem também a questão do testemunho público para o mundo exterior, né, pastor? Às vezes, as pessoas do trabalho, da faculdade, os vizinhos que não são cristãos, sabem que aquele jovem se diz super crente, que prega nas redes sociais. Mas aí, na primeira Copa do Mundo, ele some da igreja, posta foto e com um copo na mão no bar vendo o jogo na hora do culto. O que a Bíblia nos ensina sobre a preservação do nosso testemunho nesses momentos de pressão cultural? Jesus foi muito categórico sobre isso no Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso testemunho, Alex, fala infinitamente mais alto nos momentos de renúncia e de escolha do que nas palavras que digitamos na internet. Quando o mundo secular observa que você, de forma voluntária, abre mão de uma final de campeonato ou de um jogo importante e badalado para estar na casa do Senhor, servindo na sonoplastia, no louvor, no acolhimento ou simplesmente sentado aprendendo a palavra, você está pregando uma mensagem poderosa sem precisar abrir a boca. Você está dizendo ao mundo: o meu Deus é real, e ele vale muito mais do que qualquer troféu de ouro deste mundo passageiro. O mundo precisa ver essa diferença em nós. Agora vamos para o bloco 6, patriotismo versus cidadania celestial. Pastor Carlos, outro ponto que pega muito na Copa do Mundo é o sentimento de patriotismo. As pessoas vestem a camisa verde e amarela, cantam o hino com a mão no peito, defendem a nação. Até que ponto o patriotismo é saudável para o cristão e quando ele cruza a linha, fazendo o crente esquecer que a nossa verdadeira pátria é outra? Alex, amar o seu país, torcer pela sua seleção, valorizar a sua cultura é algo legítimo. A Bíblia nos incentiva a orar pela paz da cidade e da nação onde habitamos. Como vemos em Jeremias 29, verso 7, o apóstolo Paulo tinha orgulho de sua cidadania romana quando necessário. Mas o cristão precisa ter em mente uma verdade teológica fundamental escrita em Filipenses 3, verso 20.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando o patriotismo se transforma em um nacionalismo exacerbado, onde o jovem começa a odiar pessoas de outros países por causa de futebol, ou quando ele coloca o orgulho nacional acima dos princípios do reino de Deus, a linha foi cruzada. O Brasil, a Argentina, a Alemanha, todas as nações da terra são passageiras. Um dia todos os reinos deste mundo vão passar, mas o reino de Deus é eterno. Vestir a camisa da seleção é ótimo, mas não podemos esquecer que a nossa veste principal é a armadura de Deus e as vestes da justiça. A nossa maior lealdade deve ser ao Rei dos Reis, e não à seleção de futebol. Bloco 7. O cristão nos ambientes de torcida, como bares, festas e churrascos. Isso responde muita coisa, pastor. E pensando na atmosfera dos jogos, a Copa do Mundo não acontece no vácuo. Geralmente os jogos são acompanhados de grandes reuniões, churrascos na vizinhança, ou a galera se reúne em bares com telões. Como o jovem cristão deve se comportar nesses ambientes onde muitas vezes há excesso de bebida alcoólica, palavrões, brigas e conversas que não edificam? Dá para assistir ao jogo nesses lugares mantendo a santidade? Alex, essa é a realidade nua e crua que os nossos jovens enfrentam. A Bíblia nos chama para ser sal da terra e luz do mundo, o que significa que não devemos nos isolar em uma bolha, mas sim fazer a diferença onde estivermos. No entanto, o sal só salga se mantiver o seu sabor. Em Salmo 1, verso 1, a palavra diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma diferença enorme entre você assistir ao jogo com seus colegas de trabalho em um ambiente neutro e você se assentar em uma mesa de bar onde o ambiente é regado a bebedeiras, contendas e imoralidade verbal. Em 1 Coríntios 15, verso 33, as Escrituras alertam: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O jovem cristão precisa ter discernimento e limites claros. Se o ambiente onde o jogo está sendo transmitido fere o Espírito Santo que habita em você, tenha a coragem e a hombridade de se retirar. É melhor assistir ao jogo sozinho em casa ou com irmãos da igreja do que contaminar a sua mente e o seu testemunho em ambientes de total libertinagem. E agora chegamos ao bloco 8, a grande pergunta final. Que direcionamento prático e necessário, Pastor Carlos? Bom, meus irmãos e irmãs, conforme nós prometemos logo no início do nosso podcast, nós finalmente chegamos ao momento da nossa grande pergunta final. Essa foi, de longe, a pergunta mais enviada pelos nossos seguidores nas caixas de perguntas e é aquela que realmente divide opiniões entre lideranças e membros. Pastor Carlos, a pergunta polêmica é a seguinte: Pastor, e se o jogo da seleção for exatamente no mesmo horário do culto de domingo, mas a liderança da minha igreja decidir colocar um telão gigante bem no salão social, ou até mesmo dentro do templo para os membros assistirem todos juntos? Nesse caso específico, pode? É considerado um momento legítimo de comunhão do corpo, ou continua sendo uma distração das coisas espirituais? Olha, Alex, essa é verdadeiramente a pergunta de $1 milhão. Eu sei bem que muitos pastores, colegiados e igrejas locais enfrentam esse exato dilema prático a cada 4 anos. Vamos analisar isso com muito equilíbrio bíblico. A igreja local tem o papel fundamental de ser relevante na sociedade em que está inserida e de promover a verdadeira comunhão. Se a liderança da igreja, debaixo de oração, em sua soberania e sabedoria pastoral, decide criar um evento estratégico de comunhão ou até mesmo um evento evangelístico, usando a transmissão do jogo para atrair visitantes, vizinhos e pessoas que normalmente não iriam a um culto tradicional, isso se torna uma ferramenta fantástica de contextualização missionária. Temos o exemplo clássico do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, verso 22, onde ele afirma categoricamente: Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Ou seja, usar pontos de contato culturais para pregar o evangelho é bíblico. Se o foco real e intencional da igreja ali for a comunhão, a união do corpo e o evangelismo estratégico, é perfeitamente válido, saudável e maravilhoso.
Agora, precisamos ter honestidade. A linha entre a estratégia e a conveniência é muito tênue. Se o telão for colocado dentro do templo apenas para substituir o momento sagrado de adoração, oração e a pregação genuína da palavra por pura conveniência humana, ou seja, apenas para evitar que o banco fique vazio porque o povo ia faltar de qualquer jeito, aí nós perdemos completamente a essência da igreja. O coração do verdadeiro crente deve estar alegre pelo simples fato de estar reunido com os irmãos, seja adorando, seja celebrando, mas sempre mantendo a pessoa de Deus no centro de tudo. Se a sua igreja local organizou esse espaço de comunhão, participe com alegria e leve um amigo não cristão. Mas se a sua igreja não oferece essa programação e mantém o culto tradicional, honre o altar do Senhor no horário que pertence unicamente a Ele. Chegamos ao nosso encerramento e ao convite especial. Que resposta extraordinária e equilibrada, Pastor Carlos. Ficou muito claro para todos nós que tudo se resume, no final das contas, à intenção real, a motivação e a postura do nosso coração diante do Senhor. Quero te agradecer imensamente pela sua presença preciosa aqui hoje, por dispor do seu tempo e por trazer tanta clareza baseada estritamente na palavra de Deus para os nossos jovens. Eu é que agradeço de coração pelo convite, Alex. É sempre um privilégio falar para a audiência do Namoro com Fé. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada ouvinte, de cada casal de namorados, e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que o Senhor Jesus seja sempre, sem nenhuma concorrência, o primeiro em nossas vidas, acima de qualquer Copa do Mundo, esporte ou paixão terrena. Amém, pastor. E bem, pessoal, como nós bem sabemos, a caminhada e a vida cristã vitoriosa são feitas de escolhas diárias e principalmente de caminharmos lado a lado com pessoas que compartilham da nossa mesma fé, dos mesmos propósitos e dos mesmos valores inegociáveis. Se você que está nos ouvindo deseja construir um futuro sólido, ter um relacionamento abençoado e encontrar alguém que verdadeiramente coloque Deus em primeiro lugar na vida, assim como o pastor Carlos nos ensinou com tanta propriedade hoje, nós temos um convite muito especial e transformador para você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora. Com certeza, Alex. Eu faço questão de aproveitar este momento final para fazer um convite muito especial, de pastor e de coração, para todos vocês que estão nos acompanhando e que se encontram solteiros, divorciados, separados ou viúvos. Todos nós sabemos o quanto é desafiador nos dias de hoje encontrar alguém que compartilhe genuinamente dos mesmos princípios cristãos e que queira um compromisso sério. Os aplicativos seculares estão cheios de ciladas. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte ativamente da comunidade internacional de namoro evangélico. Lá é o ambiente digital e presencial totalmente certo, seguro, moderado e abençoado para você conhecer pessoas de verdade, sérias, encontrar o seu grande amor e juntos constituírem uma família linda, firmada e estruturada, exclusivamente nos princípios eternos da Palavra de Deus. Não caminhe sozinho e nem sem direção. Faça parte dessa comunidade abençoada. É isso aí, pessoal. O caminho está desenhado. O link exclusivo para você conhecer e entrar agora mesmo na comunidade internacional de namoro evangélico vai ficar disponível aqui embaixo, logo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade única de mudar de vez a sua história sentimental e viver os planos de Deus para a sua vida. Pastor Carlos, mais uma vez, meu muito obrigado por essa mentoria em forma de podcast. E a você que nos assistiu ou ouviu até este momento final, não se esqueça de deixar o seu like abençoado, se inscrever aqui no canal Namoro com Fé se ainda não for inscrito e compartilhar imediatamente o link desse podcast no grupo de jovens e de obreiros da sua igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo podcast.